cálculo renal é uma formação sólida, formada a partir de cristais que vão se acumular em qualquer área do trato urinário, né? Então, a gente está falando de rins, ou o caninho que liga o rim até a bexiga, que é o ureter, ou até mesmo a bexiga. Os tipos de cálculo renal, nós temos 4 tipos, né? O primeiro, que é o mais comum, são os cálculos com cálcio. E aqui eu faço um parêntese, não é os cálculos de cálcio, mas com cálcio. O cálcio ele pode se ligar a outras substâncias, como o oxalato, que é o mais comum, mas também ele pode se ligar ao fosfato e ao carbonato, né? Esses tipos de cálculos são mais comuns em homens, né? Numa idade que varia entre 20 e 40 anos, sendo os mais comuns, tem uma ligação hereditária importante. E para você ter uma ideia, 80% dos cálculos que nós formamos contém cálcio, né? Ou são de oxalato ou fosfato de cálcio. Mas não é o cálcio o principal vilão, por incrível que pareça, sendo que dietas, por exemplo, com pouco cálcio, como a gente imagina que seria o ideal, na verdade são prejudiciais ao paciente. Hoje em dia nós sabemos que dietas que têm uma quantidade normal de cálcio seria o ideal para esses pacientes para evitar a formação de cálcio. Sabe-se hoje que se você come uma quantidade pequena de cálcio, você vai acumular ou absorver mais oxalato no intestino, consequentemente esse oxalato vai passar para a sua corrente sanguínea, chegando no rim você tem uma quantidade maior desses cristais que vão acabar formando a pedra, né? Um segundo tipo que eu acho que é muito importante são os cálculos de ácido úrico. Os cálculos de ácido úrico, eles são mais frequentes em quem tem o ácido úrico elevado, né? E essa potencialidade de aumentar o ácido úrico pode também estar relacionado com a dieta, né? Seja o excesso de carnes vermelhas, frutos do mar, cerveja. Então, esses são os pacientes que deveriam evitar esse tipo de ingesta para evitar esse cálculo, né? Um terceiro tipo, e esse é mais comum em mulheres, são os cálculos de estruvita. Na verdade, a composição dele é fosfato, amoníaco, magnesiano. Existem algumas bactérias que pegam a nossa urina e transformam ela nesse tipo de cálculo, que é um cálculo geralmente grande e que podem ocupar toda a via urinária. Existem cálculos que chegam a ser enormes, com 10 centímetros de diâmetro. Então essas bactérias têm essa capacidade de formar esse cálculo e são frequentes em mulheres que têm muitas infecções de repetição, né? Ou pacientes acamados, pacientes que usam sonda cronicamente, pacientes que têm alguma alteração da medula, em que precisam que são cadeirantes ou acamados também, né? E por último, os cálculos de cistina, que é um cálculo muito raro, somente 1% dos cálculos são formados por cistina e é uma alteração hereditária do metabolismo desse metabólito, em que há um acúmulo de cistina no rim, formando os cálculos de cistina, e é um cálculo que tem uma característica muito grande, é um dos cálculos mais duros que existem, com uma densidade bem alta. Então a gente pode dizer que mais ou menos esses 4 tipos, sendo que 80%, hoje nós estamos falando dos cálculos com cálcio, mais ou menos uns 8% os cálculos com ácido úrico, varia aí de 7% a 8% também os cálculos de estruvita, 1% os cálculos de cistina, e assim, existem outros tipos de cálculos que talvez não valha a pena aqui comentar, mas, por exemplo, algumas drogas ou medicações para imunodeficiência humana também podem formar cálculos renais. Essa é uma pergunta que eu gosto de explicar para o paciente leigo que está no meu consultório, através de ele imaginar um copo de água em que você vai colocar açúcar ou sal dentro dele. Se você coloca 2 colheres de sal e mistura, você vai diluir todo esse açúcar lá dentro da água
e você não vai ter nenhum cristalzinho depositando dentro do frasco. Se você colocar mais 2, 3 colheres, mesmo você misturando bastante, você vai ter a deposição de pequenos cristais no fundo do seu copo ou da sua xícara. É a mesma coisa que acontece no rim. A quantidade de cristais dentro do rim é maior do que a quantidade de água que pode diluir esses cristais. Esses cristais se formam, formam o que a gente chama de soluto, e esse soluto se junta, se une para formar uma formação sólida, que são primeiramente os microcálculos, que vão se juntando para formar um cálculo maior. A formação do cálculo renal nós podemos dividir em 2 fatores, né? Os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. O que eu quero dizer com isso? Os fatores intrínsecos são fatores que o indivíduo não pode mudar. É aquele fator que é dele e pronto, né? Que eu estou querendo dizer, a idade, né? Entre os 20 e os 40 anos é mais comum a formação de cálculo renal. Inclusive, antes de vir para cá, eu dei uma olhada em alguns sites, alguns blogs, e vi que a idade é super variável em relação ao que eles informam, né? E muitos estão errados. Alguns falam da idade, quanto mais velho, maior a propensão de formação de cálculo renal. Outros falam de 20 a 30 anos, mas é entre 20 a 40 anos. Nós não sabemos ainda muito bem porquê, mas à medida que nós vamos envelhecendo, essa é a única coisa boa de envelhecer. A formação de cálculos renais vai diminuindo, né? Outros fatores de risco que eu acho que são importantes, o sexo masculino. De cada 3 homens que têm cálculo renal, apenas uma mulher também tem, né? Isso vem mudando com o passar dos anos, desde a década de 70, 80, com a mulher entrando no mercado de trabalho, com a vida mais estressante, com a mudança de hábitos não tão saudáveis. Essa proporção tem ficado mais estreita. Em algumas regiões do mundo, essa proporção passou a ser de 3 para 2. Tá, joia? Outros fatores são os fatores hereditários, propriamente ditos, que passam de pai para filho. Existe uma relação familiar aí, se você pegar todo mundo com cálculo renal, existe uma relação até de 50% de fatores ligados à genética ou alguém da família que tem também esses fatores, esse cálculo renal. Nós não sabemos muito bem até que ponto só a genética está relacionado, ou se na verdade existe nesse grupo familiar fatores alimentares que não são os ideais, que na verdade são os principais que formam esses cálculos. Mas existe sim um fator genético importante. E, em segundo lugar, os fatores extrínsecos, que aí não está relacionado somente, né, com a genética do indivíduo. Eu estou falando de fatores ambientais. Nós estamos num país tropical, um país quente. Isso tem muita relação com cálculo renal, né? Em países frios a gente tem menos essa formação, e isso é óbvio, né, porque nós transpiramos mais e acabamos tomando menos água do que nós deveríamos. Também está relacionado com o tipo de trabalho que nós temos. Se você trabalha num ambiente com menor umidade, né, com menos umidade e mais quente, naturalmente esse paciente tem mais chance de formar cálculo renal, né? Outros fatores de risco, por exemplo, quem faz quimioterapia aumenta também a quantidade de ácido úrico que esse paciente vai ter na corrente sanguínea, e esse ácido úrico, naquele período que ele faz a quimioterapia, pode sim no rim formar uma pedra de ácido úrico, né? Mas os fatores alimentares são talvez o outro segundo fator mais importante, que é a dieta rica em proteína, a dieta rica em sal, fritura, gordura. Mais recentemente, a dieta excessiva em carboidrato, em açúcares, são todos fatores de risco para a formação de pedra nos rins. Sim, o cálculo renal, acho que talvez a resposta seja pode ser,
né? Porque não é todo mundo que tem familiar com cálculo renal que vai ter cálculo renal e vice-versa. Você encontra pacientes com formação de cálculo renal que não tem nenhuma história familiar, né? Então, mas existe sim uma relação. 50% dos pacientes com cálculo renal têm alguma relação familiar, hereditária de formação de cálculo renal. Então, acho que a melhor resposta é sim, pode ser, é um fator de risco importante. Sim, existe uma faixa etária. Essa faixa etária é mais comum entre os 20 e os 40 anos de idade. À medida que nós vamos envelhecendo, nós não sabemos ainda todos os fatores que fazem a inibição do cálculo renal à medida que a gente vai envelhecendo. Talvez há um mecanismo de aprendizado do organismo de evitar a formação de cálculo renal, mas à medida que vamos envelhecendo, há uma diminuição na estatística de formação de cálculo renal. Isso não é para todos, nós estamos falando de uma estatística. Então, nós temos cálculos renais em pacientes com 70, com 80, com 90 anos. Isso não muda, mas é mais comum entre os 20 e os 30 anos de idade. Eu acho que a alimentação é praticamente tudo dentro do cálculo renal ou da prevenção, ou quando nós estamos falando de pedra nos rins, né? Então, pacientes que têm uma dieta rica em proteínas, principalmente uma dieta rica em sal, são pacientes que têm uma incidência muito maior de formação de cálculo. Se nós pegarmos a década de 70, 80, quando nós não tínhamos uma quantidade tão grande de fast foods, de alimentos tão com sal e nem com tanta fritura, nem com tanta gordura, com tanta facilidade, nós tínhamos uma incidência menor de pedra nos rins do que nós temos hoje em dia. Hoje em dia nós temos fatores alimentares que é fácil o paciente ir num fast food, comer ali o seu sanduíche, batata frita, que nós estamos falando de excesso de proteína, excesso de gordura, excesso de fritura. Nós estamos falando, às vezes, como eu falei, a quantidade de açúcar também influencia, mais uma sobremesa. Todos esses fatores alimentares formam a pedra nos rins. Então, eu acho que, para ficar mais claro, eu diria que o principal vilão é o sal. Segundo, eu diria que seria a fritura e a gordura. Terceiro, a proteína animal, né? O quarto, e eu acho que o quarto talvez, ele só entra aqui porque esses três eu acho que são importantes para ficar bem claro para o paciente que são fatores alimentares que ele come no dia a dia, mas o quarto é baixa ingesta de água. Talvez ele seja o primeiro em relação aos 4 fatores anteriores, mas eu acho que dentro do contexto todo, se você não toma água, não tem como, mesmo você fazendo os 3 fatores anteriores, você não ter pedra nos rins. Quando o cálculo está dentro do rim, normalmente ele não produz nenhum sintoma. É raro ele dar algum sintoma. O cálculo vai realmente dar algum sintoma quando ele sai do rim e faz o trajeto que seria o da urina. Entre o rim e a bexiga, nós temos um caninho que chama-se ureter. Ele é bem estreito, ele tem mais ou menos 3 a 5 milímetros, e o cálculo, por exemplo, de 3 ou 4 milímetros que desce esse trajeto da urina vai ficar muitas vezes preso, né, ali nesse ureter, e o rim vai continuar produzindo urina. No que ele continua produzindo urina, essa urina não vai descer totalmente, porque há uma obstrução parcial pela pedra ali localizada, vai ter uma distensão renal, que nós chamamos de hidronefrose. Essa distensão renal é propriamente a cólica renal, é a hora que o paciente coloca a mão por conta de uma dor intensa na região lombar, justamente porque o rim está dilatando, está distendendo a cápsula renal. E isso é a característica principal
da cólica renal, do sintoma de cólica renal, né? Outros sintomas que são muito comuns é a náusea e vômito, né? O nervo que liga o estômago, ou que inerva o estômago, é o mesmo nervinho que inerva esse caninho que se chama ureter. Então, quando você tem um processo inflamatório ali nesse ureter, também você acaba tendo, por reflexo, um processo, entre aspas, inflamatório no estômago, e por isso o paciente tem essa náusea e vômito, e é uma sensação bastante desconfortável para o paciente. Outros sintomas que podem acontecer são calafrios, né? Assim como sangue na urina. Não necessariamente você vai ter a presença de sangue na urina, mas não é incomum o paciente relatar sangue na urina quando ele está com o que a gente chama de cólica renal, né? O diagnóstico do cálculo renal pode ser feito por ultrassom, pode ser feito por raio-x, mas o padrão ouro que a gente fala, que é o melhor exame, que vai ser o exame que vai achar 99,7% dos cálculos, é a tomografia, né? Só que aqui eu abro um parênteses, porque não é todo mundo que chega no consultório ou que chega no pronto-socorro que você tem que fazer uma tomografia. Por dois motivos principais: pelo custo que isso envolve e porque a tomografia é um exame que tem radiação, né? Por exemplo, você pode muito bem, numa investigação, no acompanhamento do paciente, fazer um exame simples de ultrassom, que você vai conseguir pelo menos enxergar algo em torno de 95 das pedras do paciente e ter uma boa noção de orientação de prevenção, alimentação e tudo mais, né? Agora, claro, se o paciente está vindo pela segunda vez ao pronto-socorro com cólica, não está melhorando, há sintomas que mostram que esse cálculo pode não estar passando por esse caninho, aí sim eu acho que a tomografia é muito importante. Por quê? O ultrassom não consegue ver, na maioria das vezes, as pedras que estão dentro do ureter. O ultrassom consegue ver bem as pedras que estão dentro do rim e as pedras que estão dentro da bexiga, mas no ureter não consegue, e aí só a tomografia para ver. E o raio-x, doutor? Por que não faz um raio-x? O raio-x ele não enxerga algumas pedras, como por exemplo as pedras de ácido úrico, elas são radiotransparentes. Não conseguimos enxergá-las ao raio-x, só pela tomografia. Então, nesse caso, é importante que se faça o exame de imagem. Outros exames são importantes também do paciente com cólica renal. Por exemplo, um exame de urina pode ajudar. A presença de sangue na urina em uma quantidade razoável informa ou infere mais provavelmente que esse paciente esteja tendo uma cólica renal e não uma infecção urinária, por exemplo, né? A função renal, em alguns casos, pode ser importante para você melhor avaliar. Se o paciente está tendo febre ou calafrio, um hemograma pode ser interessante para você avaliar se ele não está tendo uma infecção urinária, né, também relacionada a esse cálculo. Então, assim, mais assim, para a gente fazer o diagnóstico do cálculo renal, para deixar bem claro, eu acho que a tomografia é o padrão ouro, mas salvo em alguns casos, não em todos os casos. Você pode lançar a mão na maioria deles também do ultrassom, por exemplo. Essa é uma pergunta muito interessante que a maioria dos pacientes faz para mim, né? E a resposta é, com certeza, esse paciente tem uma chance enorme se ele não mudar os hábitos alimentares. E quando eu falo hábitos alimentares, da quantidade de água que ele ingere. Para você ter uma ideia, uma pesquisa foi feita acompanhando os pacientes entre 5 e 10 anos, e a recorrência de cólica renal nesses pacientes chegou próximo a 40%. Ou seja, de cada 10 pacientes, 4 vão voltar a ter cólica renal em 5 a 10 anos. Se você prolongar esse período por 20 anos no acompanhamento desses pacientes, nós estamos falando de 75% de chance de ter uma nova cólica renal. Então, a chance desse paciente ter novamente uma cólica renal é muito grande.
Existem algumas condições que são absolutas na indicação da retirada da pedra nos rins, ou na retirada da pedra do ureter, como, por exemplo, uma obstrução importante renal, em que esteja causando uma dilatação tão importante renal que possa estar prejudicando a função renal. Uma situação em que a pedra é muito grande, acima de 10 milímetros, você sabe que esse cálculo não vai ser eliminado, então você precisa fazer o procedimento, não tem como você tentar um tratamento conservador para esses pacientes. Os pacientes com rim único, né, porque quando nós temos um rim obstruído, o outro rim está fazendo a função dele e ele consegue compensar a obstrução parcial ou total desse rim. Mas quando você tem rim único, se você não desobstruir esse rim, ou seja, se não tirar esse cálculo, esse paciente pode entrar em insuficiência renal. Alguns fatores, algumas profissões exigem que o paciente retire o cálculo independentemente do fator, do tamanho do cálculo. Por exemplo, pilotos da Força Aérea. Se você imagina o piloto pilotando um caça e tendo uma cólica renal, isso é inadmissível, mesmo que a pedra seja minúscula, né? Então, pilotos, ou mesmo pilotos de aviões comerciais, a recomendação é que você faça a retirada desses cálculos para que o piloto não tenha a chance de vir a ter uma cólica renal em voo. Assim como outras profissões, mergulhadores de altas profundidades também, a recomendação é que você faça a intervenção, né? Sempre você vai ter que usar o bom senso na questão da dor, né? Se for uma dor refratária, que você não está conseguindo melhorar com medicamentos, independentemente do tamanho da pedra, você tem que ter o bom senso que esse paciente é interessante você retirar a pedra porque você não está conseguindo controlar a dor dele com medicação. Também eu acho que é uma indicação relativa, mas eu acho que aí vai muito da conversa sua com o paciente propriamente dito. Eu não tenho uma folha que eu entrego para o paciente, a partir de agora você vai fazer essa dieta aqui. Então eu não tenho uma receita de bolo específica, até porque eu gosto de... muitas vezes o paciente está vindo pela segunda vez, ou tem uma história familiar, e eu gosto de investigar nesse paciente por que ele está formando a pedra renal. E é diferente um pouquinho, por mais que seja quase semelhante, existem algumas características diferentes do paciente que tem o cálculo de oxalato de cálcio, por exemplo, do paciente que tem o cálculo de ácido úrico. Então, eu costumo fazer uma investigação clínica primeiro, para depois fazer uma orientação dietética. Mas se nós formos pegar, vamos supor que nós não temos a condição de fazer essa investigação clínica, nós estamos no SUS, por exemplo, que tem essa condição, mas que é uma população maior, é a primeira vez que o paciente teve a crise de cólica renal, já eliminou e não tem nenhuma pedra mais no rim dele, você pode fazer uma orientação básica, que é tomar muita água, pelo menos 3 litros de água por dia, ao longo do dia. Não adianta tomar 2 litros aqui de manhãzinha, antes de sair de casa, depois você não toma mais água o dia inteiro e vai tomar mais 1 litro quando você chega em casa. É ao longo do dia você tomar os 3 litros. Outro fator importante, evitar ao máximo a ingesta de sódio, de sal, né? Evitar ao máximo a ingesta de proteína animal em excesso. Aí você vai me perguntar, nossa, mas e para emagrecer não tem aquelas dietas hiperproteicas, né? Acho que tudo tem que ter o bom senso. Você pode comer a proteína, acho que tem que comer a proteína, mas nunca em excesso. Assim como a fritura e gordura, né? Tanto a fritura como a gordura, elas aumentam a absorção de oxalato no intestino. E esse oxalato vai ser o principal fator para a formação de pedra nos rins. A gente está falando de um fator que é pelo menos 80% das pedras é desse fator, que é o oxalato, né, que se junta ao cálcio para formar os cálculos de oxalato de cálcio. Então não tem como você falar, não, pode comer gordura ou fritura. Esse é um paciente que tem que diminuir ao máximo essa quantidade. Me perguntam sempre sobre refrigerante e café.
Minha opinião, existem estudos, o café parece realmente não aumentar a formação de cálculo renal, os refrigerantes existem estudos que não fazem diferença e existem estudos que sim aumentam. Eu acho que o mais importante do refrigerante é o açúcar, né? E dentro do açúcar, nós sabemos que a dieta rica em açúcar aumenta a pedra nos rins. Essa é uma informação um pouco mais nova, que antigamente nós não tínhamos, mas que é muito importante. E tem um outro fator que eu acho que é fundamental, né? Nós estamos falando de 80% dos pacientes têm oxalato de cálcio. Então, a tendência do paciente quando ele ouve a palavra cálcio é ele não ingerir leite, não ingerir leite e derivados, queijo e tudo mais. Mas, na verdade, é o contrário. Nós sabemos que pesquisas clínicas que mostram quem comeu menos cálcio em relação ao quem comeu mais cálcio durante 5 anos, quem comeu mais cálcio teve menos pedra nos rins do que quem comeu menos. Por quê? E além do que, esses pacientes que comeram menos, principalmente as mulheres, tiveram mais osteoporose. É uma alteração, a gente tem que entender, que é do corpo, do metabolismo do corpo. Então, o corpo vai pegar o cálcio do osso para repor na corrente sanguínea, esse cálcio que você não está comendo, e vai formar pedra nos rins em até maior quantidade. Quando você ingere o cálcio, por incrível que pareça, em uma maior quantidade, e por isso hoje a recomendação é ter uma dieta normocálcica. O que quer dizer isso? Tomar 2 copos de leite por dia, um de manhã e outro à tarde, ou 1 copo de leite, uma fatia de queijo com baixa gordura à tarde, é o mais recomendado para esses pacientes, porque o cálcio evita que o oxalato seja absorvido no intestino, e com isso o paciente tem menos formação de cálculo. Então, acho que essa é uma orientação muito importante, porque o paciente chega no consultório achando que não comer cálcio faz bem, mas não é verdade.